Você gostaria de estar plenamente suprido no Senhor todos os dias da sua vida? Quer receber revelação dessa verdade poderosa? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você e sua família. E não se esqueça de ter o seu devocional. Está aqui, devocional na presença do Pai 2026, já chegou, totalmente novo. 365 novas mensagens, um pensamento para cada dia, uma confissão da palavra, um plano de leitura bíblica e muita revelação. Se você quer adquirir para você ou para dar de presente, então é só clicar no link que aparece na descrição do vídeo e vai chegar na sua casa. Muito bem, a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, eu quero compartilhar alguns fundamentos com você a respeito dessa verdade tão poderosa que é a justificação pela fé. Porque é essa revelação que nos coloca na condição de desfrutarmos de todas as promessas que o Senhor tem para nós como justos em Cristo. Todas elas têm apenas uma condição. Qual a condição? Crer. Qualquer outra condição colocada para receber algo de Deus é teologia legalista, religião, não tem poder nenhum. Nós precisamos crer não com a fé dos demônios, que creem e tremem de medo de Deus. Infelizmente, há muitos irmãos que vivem assim, com medo de Deus. Creem em Deus, mas têm medo de Deus. Não, você precisa ter a fé do Filho de Deus. A fé do Filho de Deus nunca envolve medo ou insegurança. Qualquer coisa fora disso é o espírito de condenação tentando intimidar você. Bem, nós somos plenamente supridos nele, diz a promessa de Deus. O que Jesus está dizendo aqui nesse versículo é que todos nós temos, obviamente, um nível de necessidade, de suprimento, cada um as suas necessidades, dia a dia da sua vida. Mas não se preocupe com nada disso. Não se preocupe. Apenas busque em primeiro lugar a justiça do reino de Deus. E naquele dia você vai ter o recurso que você precisar. Todas essas coisas referidas pelo Senhor nos são acrescentadas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando nós cremos que nós somos justiça de Deus em Cristo, então nesse momento nós temos paz e alegria. Esse é o sinal de que estamos vivendo uma vida cristã segura e sem medo, porque paz e alegria mostram uma vida totalmente sem medo. Mas quando nós não cremos na justiça que procede da fé, qual é a consequência? Vivemos uma vida cristã cheia de medo. Tememos não ter o suprimento do amanhã, estamos inseguros, ficamos assustados quando vem a crise. Mas o Senhor disse para não ficarmos ansiosos, mas para buscarmos a justiça do reino de Deus em primeiro lugar. Então a pergunta é, o que é a justiça do reino? Será que é a minha própria justiça, aquela que eu conquisto pela minha obediência aos mandamentos de Deus, pela minha própria fidelidade? Olha, certamente que não. A justiça do reino é um dom, o dom da justiça, um presente que Deus dá para quem não merece. A nossa justiça hoje não é definitivamente a nossa obediência, mas a obediência de Cristo que nos foi imputada de graça pela fé. A justiça de Cristo nos foi dada como um presente, um dom. A nossa justiça própria é um trapo de imundície, não serve para nada, não vale nada diante de Deus. É por isso que Paulo diz que o justo viverá pela fé. Por que o justo vai viver pela fé? Simplesmente porque ele não vê em si mesmo a justiça. Deus diz que vê a justiça de Cristo em nós. Cristo em nós. E nós simplesmente cremos na sua palavra. Não é? 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa poderosa. Nós fomos feitos justiça de Deus. E a justiça de Deus se revela no Evangelho e não no nosso comportamento. É muito importante se lembrar disso. Se não está sendo acrescentada essas coisas, é porque está faltando a fé na justiça dele. Não há nenhum outro motivo. Romanos 1, capítulo 1, verso 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, o que é o Evangelho? É a boa notícia de que Deus não está mais nos imputando pecado algum. Uau. O Evangelho é a grande troca do Calvário. É o Senhor que se fez pecado por nós. Como que ele se fez pecado? Cometendo pecado? De jeito nenhum. Deus colocou o nosso pecado nele. E como nós somos feitos, então, justos? Será que é porque praticamos a justiça? Também não, de forma alguma. Nós somos justos porque recebemos a justiça de Cristo. E essa é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Ou seja, o que Cristo fez de perfeito, sem nunca ter pecado, cumprido toda a lei, agora é colocada na nossa conta, de tal maneira que quando Deus olha, Ele nos tem por perfeitos aos seus olhos, por causa de Cristo. É assim que Deus nos vê sempre que Ele olha para nós. Então, nós precisamos nos posicionar por essa verdade a nosso respeito. Paulo diz que o homem abençoado é aquele a quem Deus atribui justiça independente das suas obras. Uau, que coisa poderosa. Vamos escrever isso? Pega o seu caderno de anotação ou escreve aí nos comentários. Abençoado é o homem a quem Deus atribui justiça. Você sou eu, é você. Amém? Em outras palavras, nós somos abençoados quando nós cremos que somos justos aos olhos de Deus, independente da nossa própria obediência e apesar das nossas falhas. Deus atribui justiça a você, independente se você fez ou não alguma coisa, independente das suas obras. Essa verdade, uma vez que você crê nela, vai trazer ousadia ao seu coração. Chegue diante dele trazendo o Cordeiro sobre a sua vida. Não chegue sem isso. Olha o que diz Romanos capítulo 4, verso 6. E é assim também que Davi, 6-8, que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Uau, poderoso. Nós somos justos também porque Deus jamais nos imputará pecado. A verdade é que os nossos pecados e das nossas iniquidades, a Bíblia fala que Ele jamais se lembrará. Para Deus, então, a questão do pecado está resolvida. Por isso, Ele nos vê como justos. Deus simplesmente diz que não tem pecado mais em você. De fato, é muita graça. E a graça é um exagero. A graça é mais tocante, é prática, é mais que tocante, né? Melhor dizendo, ela é prática para o dia a dia, para cada mandamento, para você vencer as condenações do inimigo. O Evangelho da graça de Deus é a resposta para todos os seus problemas. Porque não depende de você, só dele, do seu amor por nós. Você não precisa fazer sua listinha de necessidades do amanhã. Se você buscar em primeiro lugar, a primeira coisa do dia, for buscar o reino de Deus, declarar a justiça sobre a sua vida, não se preocupe. Tudo mais que você precisa, a Bíblia garante que será acrescentada. Você nunca tem certeza se tem obedecido completamente. E essa é a razão porque existe tanta angústia, ansiedade entre pastores e irmãos. Ainda acreditam que precisam ser justos antes que Deus possa supri-los. Mas a verdade é que hoje a justiça é um dom que nós recebemos.
E é por isso que o Senhor disse para buscar a justiça do reino e não a justiça própria. Então, quando nós acordamos de manhã, nós não precisamos aplicar fé para crer por um carro, pelo prédio da igreja, por uma casa, pelo pagamento disso ou daquilo, mas precisamos apenas crer que somos justos em Cristo Jesus. E uma vez que cremos, todas as demais coisas, pela fé, nos serão acrescentadas. Aleluia! Você não precisa ficar com medo, passando alguma necessidade. Cada manhã, decida declarar que você é justo, porque a justiça de Cristo te foi dada sem merecimento algum. E aos olhos de Deus, você está aprovado para receber a promessa e os milagres que você necessita a cada manhã. Amém? Eu vou orar por você, mas antes, quero te lembrar que assim que eu salvar essa live, compartilhe o link dela em todos os seus grupos de WhatsApp e não se esqueça de se inscrever clicando aqui no nosso canal para estar conosco. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos e oro para que a cada manhã eles tenham a decisão de buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça e que possam ver o milagre de ser acrescentado dia a dia cada uma das suas necessidades. Que o medo, a ansiedade e a angústia saia do coração deles agora mesmo e que a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Fica na paz, fica na justiça de Cristo. Deus te abençoe.